Ricardo, eu vou fazer duas perguntas em uma. É... Quais seriam os principais demonstrativos financeiros que o dentista precisa saber para aumentar o lucrativo? Vou juntar essa pergunta junto com quais seriam as análises também que os dentistas precisam fazer no mês para aumentar a lucratividade. Só para a gente fazer, Aham, aham. juntar nesse mesmo assunto que a gente está falando de aumentar lucro, diminuir as despesas para aumentar a lucratividade. Então, o que seriam os demonstrativos financeiros? Você falou sobre todo final de mês você vê lá o plano de contas. Então, quais seriam os principais É. demonstrativos de financeiros que o dentista precisa ter? E o que ele precisa, no final do mês, fazer para aumentar a lucratividade? Então vamos lá. Eu já falei o primeiro, né? Primeiro demonstrativo é você, que é o básico, né? Você ter um plano de contas, que é a organização. Então, para o dentista, o básico, né? Se você tem uma clínica muito grande, etc., aí de repente a gente poderia ter mais demonstrativos financeiros. Mas para o dentista, né, que tem só uma secretária, no máximo duas, o ideal é ele ter o plano de contas, que é a organização, e o seu livro diário. O que é o livro diário? O livro diário é onde você anota tudo que entrou e saiu, todas as entradas e saídas. Só que, quando você anota, você vai anotar de uma forma padronizada, que é o plano de contas. Então, quando você anota isso tudo que você entrou, tudo que saiu, de investimento, de custo fixo, variável, operacional, não operacional, você cria já um link para você ter um fluxo de caixa, porque você tem todas as anotações corretamente, certinho. Então você já vai ter o primeiro demonstrativo. Se você não tem um fluxo de caixa, pelo menos você tem um plano de contas ali que você já começa a saber naquele momento, naquele mês, o quanto está saindo de dinheiro. Né? O quanto está saindo de dinheiro de material, de protético, de pagamento de secretária, de imposto e etc. Você já está vendo. Quando você tem um fluxo de caixa, você começa a ter uma visão do futuro. Porque você já tem todos os dados ali que você botou no livro diário ali, que vai alimentar. Isso tudo é uma planilha do Excel. Hoje em dia, a gente tem vários programas, né? Vários programas odontológicos, né? Sistemas que você tem tudo isso, né? Que você alimenta esse programa. Agora, é importante você analisar bem esse programa, porque ainda tem muito programa na odontologia que não dá de forma correta, principalmente essa parte financeira. Ele alimenta muito a parte odontológica, mas a parte financeira às vezes fica um pouco deficiente, né? E eu, durante um tempo, hoje eu tenho um programa que ele é bem completo, não é perfeito, mas ele ajuda bastante. Eu, durante muito tempo, eu tinha o programa e tinha um Excelzinho, uma planilha financeira à parte para poder fazer todas essas análises que eu precisava. Então, de demonstrativo, você ter ali o livro diário com plano de conta e um fluxo de caixa já é suficiente para esse dentista convencional, porque ele vai começar com fluxo de caixa, ele começar a ver, como é que está o mês que vem? A gente está no mês aqui estamos em agosto ainda, né? Agosto. Pô, fim de agosto. Pô, ótimo. Aí você vai lá na sua planilha lá do fluxo de caixa, eu vou começar o mês de setembro, quanto eu tenho de cheque pré-datado, de dinheiro que vai entrar do cartão de crédito, de boleto, todas as entradas não operacionais, aluguel, que eu alugo horário. Então, aí eu já sei, pô, setembro eu já tenho 10 mil reais. Só que a minha despesa no consultório é 20 mil reais. Né? Por exemplo, 30 mil reais, vamos botar um valor maior, eu tenho despesa de 30 mil reais. Que, porra, 10 mil reais é o meu salário que eu tiro e aí os outros 10 mil reais é pagando secretária, material e etc. Então eu já sei que em setembro eu já tenho 10 mil reais. Então eu tenho que trabalhar para pelo menos ganhar
20 mil reais, né? O ideal é ganhar mais de 20 mil reais para a empresa ter o lucro. Então, com o fluxo de caixa, eu começo a ver, né? Eu começo a perceber o que eu preciso fazer para poder fechar o mês com lucro. Antigamente eu fazia muito isso. Eu chegava assim, hoje em dia eu já faço de uma forma diferente, mas para quem está começando, às vezes é interessante. Eu chegava assim, na primeira semana, que eu já paguei boa parte, eu já dava uma olhada e, na realidade, toda semana eu dava uma olhada ali quanto eu tô. A minha meta, né? É chegar a 30 mil reais. Primeira semana, quanto? Segunda semana, quanto? Terceira semana. E às vezes tá na terceira semana ou na segunda eu vi que, porra, ainda falta muito. O que eu faço? Ação de marketing. Peço para minha secretária ligar para os pacientes, voltarem para prevenção, entendeu? Por exemplo, eu tenho uma assistente que ela trabalha lá comigo. O que eu faço? Às vezes chega no meio, eu vejo, peço para a secretária ligar para os pacientes para fazer retorno, para ela atender, para fazer a parte preventiva. E aquele paciente que já estava programado um tempo para fazer implante e ainda não fez, porque o implante é uma das especialidades que dá mais lucro. Então, vamos lá marcar aquele implante para poder fazer logo o implante e eu ter mais lucro. Como o João falou anteriormente, é importante você saber qual é a especialidade que dá mais lucro. Porque não adianta, se você não sabe, de repente você está fazendo muito procedimento que você acha que está ganhando muito dinheiro e não está. E às vezes aquele procedimento não dá lucro. Eu, no início da minha profissão, quando eu fiz o meu primeiro MBA, quando eu organizei, que eu fiz uma planilha financeira, que eu até forneço isso no curso, que eu sei, na realidade, qual a especialidade que dá mais lucro. E tinha especialidade que não dava lucro. E eu trabalhava, ficava enxugando gelo. Uhum. E eu não sabia para onde ia o dinheiro. E eu estava fazendo muito aquela especialidade que não dava lucro. A que dava mais lucro, que quase não fazia. Hoje, como eu tenho essa visão, eu invisto na divulgação aquilo que me dá mais lucro. E às vezes tem especialidade que não vale a pena você fazer, você passa e dá uma porcentagem para o dentista fazer, que você vai receber sem trabalhar. Entendeu? Então, é importante você ter esse mínimo desse demonstrativo para você começar a ter uma visão do seu negócio e começar a investir. Agora, uma outra coisa que é muito importante, né, que eu tenho uma secretária gestora que me ajuda na gestão do consultório, né, que ela fica principalmente, né, responsável pela essa parte. Ela, no fim do mês, ela me dá vários relatórios. Não é só o financeiro. Por exemplo, esse mês, quantos pacientes entraram no consultório através da internet, do Instagram? Quantos entraram através do Google? Quantos foram indicações dos meus pacientes? Quantos foram indicações de outros profissionais? Quanto foram indicações de amigos? Quanto foram indicações, no meu caso, de aluno? Porque eu dou aula também e acaba que alguns alunos me indicam para fazer procedimentos mais completos na área de implante, entendeu? Então, eu começo a ver relatórios, e relatórios na parte administrativa também. Quanto é que eu estou gastando da parte do custo fixo, do custo variável, como que está andando toda a minha organização administrativa. Então, ela me dá todas as metas. Foram cumpridas, não foram cumpridas? O que eu preciso fazer para organizar? Então, esses relatórios são importantes no final do mês, porque você passa a ter uma visão de todo o seu consultório, o que você vai fazer daqui a um mês, daqui a 2 meses, daqui a 6 meses, daqui a 1 ano. Isso é muito importante. É muito importante também, né, você ter todos esses relatórios para poder fazer os investimentos, é muito importante. Mas o dentista, ele tem que entender uma coisa. Ele precisa ter tempo. Ele precisa ter
tempo sem estar trabalhando na boca do paciente. Porque se ele não separar pelo menos um período por semana ou um dia por semana, ele vai ficar enxugando gelo. Porque ele não vai saber aonde ele pode investir mais, aonde ele tem a especialidade, ele não vai conseguir ter essa organização, porque essa organização toda leva um tempo para ter. No início, se você não tem essa organização, você tem que contratar uma pessoa para te ajudar e ter tempo. Depois você pode até diminuir tempo, como hoje eu já diminuí, que eu tenho tudo protocolo de tudo. Tem protocolo de tudo. Protocolo de atendimento, protocolo de tudo. Entendeu? Então hoje eu separo menos tempo, que é importante o tempo, porque tempo é dinheiro. Por exemplo, o que eu faço? Eu chego pelo menos meia hora antes do consultório e já vejo toda a parte de organização de atendimento e a parte financeira, junto com minha secretária gestora. Todo dia eu me dedico pelo menos meia hora antes de começar e meia hora na hora do almoço. Antes eu me dedicava até no fim, mas no fim acaba que a gente fica muito cansado. A odontologia é uma profissão que é cansativa, posição de trabalho, estresse, atendimento com pessoas, é muito difícil. Então eu separo. Faço reuniões, às vezes semanais, dependendo do projeto que eu estou ali, as metas que eu tenho que cumprir, às vezes quinzenais, e eu separo pelo menos uma vez por mês, que eu fico um dia fazendo todas as análises do consultório, vendo aonde eu posso melhorar, aonde eu posso investir mais no consultório, né? Investir, que às vezes não é só o dinheiro, o meu tempo, que é precioso, aonde eu estou ganhando mais, aonde eu posso cortar os custos, que a gente chama de custos invisíveis. Bruno, existe fantasma no consultório odontológico. E que fantasmas são esses que tiram o nosso dinheiro? Que custos invisíveis são esses? Que o dentista tem que prestar atenção para ele aumentar a lucratividade. Por exemplo, ele tem um protético que não é muito bom. E aí, quando ele faz o trabalho de prótese, ele acaba repetindo muito o trabalho. Então, vamos lá. Exemplo. Ele faz uma coroa de porcelana, cobra R$2.000. Se ele leva 4 sessões, ele vai ganhar R$500 por sessão. Beleza. Mas se o protético não é bom e ele tem que repetir, se ele repete mais uma vez, ao invés de dividir por 4, ele vai dividir por 5. Ele vai passar a ganhar R$400. Só que ele precisa ter tempo para poder ver essas falhas. Ele tem que chegar e fazer uma análise, que eu tenho uma planilha que eu explico, como você diminuir esses custos invisíveis. Que não é só o laboratório que deixou de fazer. Às vezes é o tempo do seu atendimento. É paciente que falta. É procedimento que você organizou. Você organizou para fazer por exemplo, vai fazer uma prótese, né? Aí você tem que fazer o provisório e moldar. Só que você marcou meia hora para fazer isso. Você não vai conseguir. Ao invés de você levar ali, conseguir numa consulta só, você acaba precisando levar mais de uma consulta, você leva mais tempo. E quando você leva mais tempo, você ganha menos dinheiro. Tá bom? Então é importante esses relatórios, mas o dentista tem que estar consciente que ele precisa investir em tempo para poder administrar melhor o seu consultório.